Quase ninguém percebeu quando aconteceu. Não houve anúncio solene, nem ruptura visível, nem qualquer sensação de transição. Ainda assim, em algum ponto recente da história brasileira, o dinheiro deixou de se comportar como sempre havia feito. Ele passou a circular de outro modo, a obedecer a um ritmo diferente, a responder a expectativas que antes não existiam. E o mais curioso é que essa mudança profunda se instalou enquanto as pessoas acreditavam estar apenas a ganhar comodidade. Em pouco tempo, um gesto banal substituiu filas, tarifas, horários restritos e intermediários que durante décadas controlavam o fluxo financeiro. Um toque rápido na tela passou a resolver pagamentos, quitar dívidas, selar acordos e reorganizar relações econômicas inteiras. O som breve que acompanha esse gesto tornou-se tão comum que já não desperta reflexão. Mas deveria, porque aquilo que parece simples demais para causar estranhamento esconde uma das maiores reconfigurações econômicas já ocorridas no país. O que se apresenta como facilidade não é apenas uma inovação tecnológica. Trata-se de uma infraestrutura silenciosa que alterou a forma como o dinheiro circula, quem controla o tempo das transações e quem passa a deter informação estratégica sobre cada movimento financeiro. Mudaram-se hábitos, expectativas e até a percepção de normalidade. Aquilo que antes exigia espera passou a exigir imediatismo. Aquilo que antes tinha custo passou a parecer gratuito. E mudanças assim nunca são neutras. Enquanto o público se habituava à conveniência, disputas menos visíveis aconteciam nos bastidores. Instituições tradicionais resistiram, modelos de negócio foram pressionados e uma lógica financeira baseada na escassez de acesso começou a ruir. Ainda assim, tudo ocorreu sem confronto aberto, sem debate público proporcional ao impacto e sem que a maioria se desse conta da dimensão do que estava em curso. A revolução não pediu permissão porque não precisou fazê-lo. Até o nome escolhido para esse sistema revela o cuidado com que ele foi inserido no cotidiano. Curto, sonoro, fácil de memorizar, distante da rigidez típica das estruturas estatais, o termo rapidamente se dissolveu na linguagem popular. Ele não parece oficial, não soa impositivo e não desperta desconfiança imediata. Essa escolha não é acidental. Ela ajuda a explicar por que algo tão poderoso conseguiu atravessar a vida das pessoas sem provocar resistência significativa. O resultado é um cenário novo, no qual o dinheiro não dorme, não espera e não respeita fronteiras temporais. Ele está sempre disponível, sempre em movimento, sempre pronto para circular. Isso gera eficiência, mas também cria novas pressões, novas formas de dependência e uma sensação difusa de que se está sempre em atraso, mesmo quando tudo acontece em tempo real. O conforto da instantaneidade vem acompanhado de um custo emocional e social que raramente é discutido. Este não é um texto sobre como utilizar uma ferramenta. É uma tentativa de compreender o que acontece quando uma infraestrutura invisível passa a mediar praticamente todas as trocas econômicas de um país. É um convite a olhar para além da conveniência e a perceber que, quando o dinheiro muda de comportamento, a sociedade muda junto, mesmo que não se dê conta disso de imediato. O que vem a seguir não oferece respostas fáceis nem conclusões reconfortantes. Trata-se de uma investigação paciente sobre as camadas ocultas dessa transformação silenciosa, sobre quem ganha, quem perde e quem simplesmente se adapta sem perceber. Porque quando algo tão central se torna banal, talvez o maior risco seja justamente deixar de fazer perguntas. Se este tema já despertou em você a sensação de que há mais por trás desse simples toque na tela, acompanhe a continuação deste dossiê. Ative as notificações, subscreva o canal e permaneça atento. Nem todas as revoluções fazem barulho. Algumas apenas mudam tudo enquanto parecem não fazer nada. Talvez você tenha clicado aqui achando que era só mais um vídeo sobre dinheiro. Mas se chegou até aqui, já percebeu que não é bem isso.
O que a gente faz neste canal é desmontar histórias prontas, revelar o que passou despercebido e conectar os pontos que quase ninguém conecta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, daquele que não grita, mas fica ecoando depois, então aproveita agora. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e mande para alguém que gosta de pensar além da superfície. Segunda curiosidade. Existe um ponto em que uma inovação deixa de ser apenas um assunto interno e passa a gerar desconforto fora das fronteiras nacionais. O Pix cruzou esse limite de forma rápida e silenciosa. Aquilo que surgiu como uma solução brasileira para pagamentos instantâneos acabou por tocar em nervos sensíveis da economia global, inserindo o país num debate que ultrapassa a tecnologia e entra no terreno da geopolítica econômica. A questão que se impõe não é apenas como o sistema funciona, mas por que ele despertou tanta atenção em centros de poder distantes da realidade cotidiana brasileira. O incômodo não se explica pelo volume isolado de transações, mas pelo modelo que o Pix representa. Durante décadas, os pagamentos digitais estiveram concentrados nas mãos de grandes corporações internacionais, cuja rentabilidade dependia da cobrança contínua de taxas sobre cada operação. Esse mecanismo foi naturalizado a ponto de parecer inevitável. O Pix, ao funcionar como uma infraestrutura pública, gratuita para pessoas físicas e de custo extremamente reduzido para empresas, desmontou essa lógica sem alarde. Demonstrou que é possível sustentar um sistema amplo, seguro e eficiente, sem transformar cada transferência em fonte permanente de extração de valor. Foi nesse momento que o debate deixou de ser técnico e passou a assumir contornos estratégicos. Autoridades comerciais estrangeiras passaram a questionar a existência de uma infraestrutura estatal que concorre diretamente com soluções privadas globais. Sobre a alegação de concorrência assimétrica, argumentou-se que um sistema operado por uma autoridade monetária nacional dificultaria a expansão de produtos privados em um mercado relevante. Por trás desse discurso, o que se percebia era o temor de perda de controle sobre um fluxo financeiro historicamente dominado por poucos atores. Do ponto de vista brasileiro, esse embate revela um aspecto raramente valorizado no debate público: a soberania digital. O Pix não é apenas um meio de pagamento, mas uma infraestrutura pública digital pensada para reduzir custos sistêmicos, ampliar a eficiência econômica e manter a circulação de riqueza dentro do próprio país. Cada transação que deixa de gerar taxas elevadas para intermediários estrangeiros representa uma pequena alteração na distribuição de poder econômico. Somadas, essas alterações deixam de ser insignificantes. Antes mesmo de atrair atenção internacional, o Pix já enfrentava resistência significativa dentro do próprio sistema financeiro nacional. Os grandes bancos compreenderam rapidamente o impacto que aquela inovação teria sobre suas receitas tradicionais. Por anos, transferências e operações básicas geraram lucros expressivos por meio de tarifas que o público passou a aceitar como parte inevitável da rotina bancária. A introdução de um sistema gratuito e instantâneo colocava em risco uma fonte bilionária de receita consolidada. A resistência não se deu por questões técnicas ou de segurança, mas por razões claramente econômicas. Ainda assim, a implementação avançou. A autoridade monetária utilizou seu poder regulatório para garantir a adesão das instituições de maior porte, tornando a participação obrigatória. Não se tratava de uma escolha estratégica dos bancos, mas de uma decisão estrutural voltada ao funcionamento do sistema financeiro como um todo. Os efeitos foram rápidos e profundos. Métodos tradicionais de transferência perderam relevância em pouco tempo, tornando-se praticamente obsoletos diante da gratuidade e da instantaneidade do novo modelo. Linhas inteiras de receita desapareceram, enquanto o consumidor passou a experimentar uma fluidez financeira inédita. Esse episódio revelou algo que contraria o senso comum econômico. A inovação não partiu do setor privado, mas foi induzida pela ação regulatória do Estado. Há quem interprete esse movimento como distorção do mercado. Há quem veja, ao contrário, uma correção de rumos.
O Pix expôs os limites da ideia de que apenas a iniciativa privada é capaz de inovar com eficiência. Mostrou que, quando bem desenhada, a regulação pode reduzir custos, ampliar o acesso e reorganizar incentivos em favor do interesse coletivo. O desconforto gerado por esse processo, tanto dentro quanto fora do país, talvez seja a melhor evidência de sua profundidade. Essa guerra silenciosa, travada longe dos olhos do público, continua a moldar o futuro dos pagamentos digitais. Ela não se manifesta em discursos ou confrontos diretos, mas nas estruturas invisíveis que sustentam a economia. E quanto mais banal o Pix se torna no cotidiano, mais pertinente se torna a pergunta que quase ninguém formula: quem perde quando o dinheiro deixa de render taxas a cada movimento e quem ganha quando ele passa a circular com liberdade? Terceira curiosidade. Há algo profundamente estranho no fato de que, em pleno sistema financeiro, pessoas passaram a declarar sentimentos, pedir perdão e insistir em relações que já haviam terminado. Não era para ser assim. O dinheiro não foi criado para falar, muito menos para implorar. Ainda assim, em algum ponto da rotina digital brasileira, o Pix deixou de ser apenas uma ferramenta de pagamento e passou a funcionar como canal emocional de última instância. Esse desvio não foi planejado, tampouco previsto por quem desenhou o sistema. Ele surgiu quando usuários perceberam que a transferência permitia algo mais do que mover valores. O pequeno campo destinado a uma descrição passou a carregar mensagens curtas, acompanhadas de quantias simbólicas. O valor deixou de importar. 1 centavo bastava. O que realmente estava em jogo era a chance de ser lido, de atravessar o silêncio imposto por bloqueios e de forçar um contato que já não encontrava espaço nas redes tradicionais. Assim nasceu, de forma espontânea, o que passou a ser chamado de Pix Paquera, ou Pix Dating. Não como brincadeira, mas como adaptação criativa a um cenário emocional específico. Em situações de término, especialmente aquelas marcadas por ressentimento ou ruptura abrupta, o bloqueio em aplicativos de mensagem costuma ser imediato. O Pix, porém, não foi concebido como rede social. Bloquear alguém no ambiente bancário exige passos pouco intuitivos, raramente explorados. Essa dificuldade técnica abriu uma brecha inesperada. Relatos mostram ex-companheiros enviando sucessivas transferências de valor mínimo, cada uma contendo fragmentos de uma mensagem maior. O pedido de desculpas, a súplica, a tentativa de reaproximação e, em alguns casos, a insistência desconfortável passaram a ser entregues na forma de notificações financeiras. Cada novo Pix acionava algo difícil de ignorar. Diferentemente de um e-mail ou de uma mensagem comum, a chegada de uma transferência interrompe, chama a atenção e provoca uma resposta emocional imediata. Sem que ninguém tivesse autorizado, o sistema financeiro foi transformado em um serviço de mensageria de baixo custo e altíssima visibilidade. O Pix, pensado para a eficiência econômica, passou a operar também como tecnologia de captura de atenção. O dinheiro virou linguagem, a transferência virou discurso, e o simples aviso de recebimento passou a carregar uma carga emocional que extrapola qualquer função financeira. Com o tempo, esse comportamento deixou rastros claros. Microtransferências repetidas entre os mesmos registros fiscais revelaram padrões incompatíveis com transações econômicas comuns. Ali não havia consumo nem pagamento, havia conversa, havia insistência, havia afeto, culpa, ansiedade e expectativa. Em alguns casos, isso levantou discussões legítimas sobre assédio e limites, obrigando instituições financeiras a desenvolver mecanismos adicionais de bloqueio e privacidade. Ao mesmo tempo, nem tudo nesse fenômeno carrega atenção. O Pix também se tornou palco de gestos públicos de afeto. Pedidos de namoro e até de casamento passaram a ser feitos por meio de transferências simbólicas, com perguntas diretas registradas no campo de mensagem. Essas interações ganharam circulação nas redes não pelo valor envolvido, mas pela criatividade e pela carga emocional condensada em um ato financeiro. O comprovante virou prova de sentimento. O print virou testemunho. Esse uso inesperado do Pix revela algo que vai além da curiosidade.
Ele expõe a capacidade do brasileiro de subverter tecnologias rígidas para atender necessidades sociais latentes. Mostra como, diante da escassez de atenção e da saturação dos canais tradicionais, qualquer brecha pode se transformar em linguagem. O sistema não criou o desejo, nem a insistência, nem a carência. Apenas ofereceu um novo caminho para que tudo isso se manifestasse. No fim, o Pix do amor escancara uma verdade desconfortável. Nenhuma tecnologia permanece neutra por muito tempo. Mesmo as mais técnicas acabam atravessadas por impulsos humanos que escapam ao controle. O dinheiro, que deveria ser silencioso, passou a falar. E quando isso acontece, talvez a pergunta mais importante não seja se o sistema está sendo usado corretamente, mas o que esse uso revela sobre as formas contemporâneas de vínculo, atenção e necessidade de ser visto. Se esse desvio inesperado do Pix já te causou estranhamento, prepare-se, porque nos próximos capítulos deste dossiê, a tecnologia deixa de falar apenas de afeto e passa a tocar em vigilância, comportamento e poder. Acompanhe a continuação, ative as notificações e permaneça atento. Às vezes, aquilo que parece apenas um detalhe revela muito mais do que gostaríamos de admitir. Quarta curiosidade. Toda inovação que altera profundamente a forma como o dinheiro circula, cria, ao mesmo tempo, novas oportunidades e novos riscos. Onde há velocidade, há urgência. Onde há facilidade, há distração. E foi exatamente nesse intervalo entre confiança e descuido que se estruturou uma das faces menos visíveis, porém mais reveladoras, da revolução provocada pelo Pix. A tecnologia avançou, mas o impulso humano que sustenta o golpe permaneceu o mesmo, apenas ganhou uma nova engrenagem. Entre os esquemas que emergiram com força nesse cenário, um se destacou pela simplicidade quase brutal e pela capacidade de se reproduzir incessantemente. O chamado golpe do urubu do Pix não depende de sofisticação técnica nem de falhas reais no sistema financeiro. Ele se apoia, essencialmente, em promessas impossíveis e na dificuldade de parte da população em reconhecer os limites básicos da matemática aplicada ao dinheiro. A curiosidade não está na complexidade do método, mas na sua persistência. O funcionamento segue um roteiro conhecido, apenas acelerado pela instantaneidade das transações. Perfis falsos em redes sociais exibem supostas tabelas de investimento que prometem retornos imediatos e desproporcionais. Pequenos valores iniciais seriam multiplicados em questão de segundos, como se o sistema financeiro escondesse um atalho secreto acessível apenas aos iniciados. Para sustentar a ilusão, entram em cena testemunhos fabricados, comentários automatizados e comprovantes de pagamento cuidadosamente manipulados. Tudo é desenhado para gerar a sensação de oportunidade rara, quase urgente demais para ser questionada. A narrativa costuma variar, mas o núcleo é sempre o mesmo. Fala-se em falhas ocultas no sistema, em brechas que os bancos não querem divulgar ou em investimentos misteriosos ligados a ativos digitais. O Pix aparece como instrumento, não como causa. Ele apenas viabiliza a rapidez com que o golpe se consuma. Não existe erro multiplicador, não existe benefício secreto, não existe dinheiro que se reproduz por vontade própria. O que há é a versão contemporânea de um golpe antigo, adaptado à lógica da transferência instantânea. Diante da proliferação desses crimes, uma ferramenta pouco conhecida passou a ocupar papel central nas tentativas de contenção dos danos. O mecanismo especial de devolução foi criado como uma resposta técnica a fraudes, golpes e falhas operacionais. Ele funciona como um recurso emergencial, pensado para atuar quando a percepção do prejuízo é imediata e a reação precisa ser rápida. Ainda assim, sua eficácia está longe de ser absoluta. O acionamento depende do tempo. Quanto mais rápido a vítima identifica o golpe e comunica à instituição financeira, maiores são as chances de bloqueio cautelar dos recursos. O sistema pode, em determinadas circunstâncias, congelar temporariamente o valor na conta de destino enquanto se realiza a análise do caso. Se a fraude for confirmada, o dinheiro pode retornar ao remetente.
Esse processo, no entanto, não é automático, nem garantido. As limitações são claras e muitas vezes frustrantes. O mecanismo não se aplica a disputas comerciais, nem a transferências realizadas por erro do próprio usuário. Além disso, ele depende de um fator decisivo. É necessário que ainda exista saldo na conta que recebeu o valor. E é exatamente aí que o jogo muda de nível. Grupos especializados passaram a pulverizar os recursos roubados em múltiplas contas quase imediatamente após o recebimento. O dinheiro desaparece em segundos, diluído em uma rede de intermediários que dificulta qualquer tentativa de recuperação. Essa dinâmica criou uma verdadeira corrida silenciosa. De um lado, vítimas tentando reagir rapidamente. De outro, estruturas criminosas que exploram cada fração de tempo disponível. O Pix não criou o golpe, mas alterou a velocidade do embate. A defesa existe, mas não é onipotente. Ela exige conhecimento, agilidade e muitas vezes sorte. Ao observar esse cenário, fica evidente que a segurança não depende apenas de tecnologia. Ela depende de compreensão, de educação digital e da capacidade de reconhecer promessas que desafiam a lógica básica da matemática. A engenharia do cybercrime não se sustenta em códigos sofisticados, mas em narrativas cuidadosamente construídas para explorar desejo, urgência e expectativa de ganho fácil. O Pix continua sendo uma ferramenta robusta e eficiente, mas, como toda infraestrutura poderosa, ele revela também as fragilidades humanas que o atravessam. Onde há confiança automática, o golpe encontra espaço. Onde há pressa, a armadilha se fecha. E compreender esse mecanismo talvez seja tão importante quanto conhecer a tecnologia em si. Se este episódio já mostrou que a inovação não elimina riscos, apenas os transforma, acompanhem a continuação deste dossiê. Nos próximos temas, a discussão avança. Ative as notificações, siga a série e permaneça atento. No mundo dos pagamentos instantâneos, informação também é uma forma de proteção. Quinta curiosidade. Imagine tentar pagar algo e perceber que não há sinal, nenhuma barra de internet, nenhuma rede disponível. Durante anos, isso significava o fim da transação. O dinheiro digital simplesmente deixava de existir naquele instante. Mas essa lógica está prestes a ruir, e quando ela cair, uma das certezas mais básicas da vida conectada vai junto. A ideia de que o dinheiro precisa da internet para circular. O que está em desenvolvimento agora não é apenas uma melhoria do Pix, é uma mudança silenciosa na própria definição de pagamento digital. Um cenário em que dois celulares, completamente desconectados da rede, conseguem trocar valor real, sem nuvem, sem servidor, sem autorização imediata. Apenas aproximação, criptografia confiável e liquidação posterior. Parece ficção científica, mas já está em testes. A pergunta que inquieta não é se isso vai funcionar, mas o que acontece quando funcionar. A modalidade conhecida como Pix Offline representa uma das fronteiras mais complexas e menos compreendidas do ecossistema. A solução passa por protocolos chamados de Dual Offline, nos quais o dispositivo de quem paga e o de quem recebe trocam credenciais criptografadas localmente, utilizando tecnologias como comunicação por proximidade e conexão direta entre aparelhos. O valor não trafega pela internet naquele momento. Ele fica temporariamente armazenado em um ambiente protegido do próprio hardware, aguardando a reconexão para que a liquidação financeira seja concluída. Essa lógica rompe com a dependência absoluta da conectividade. Ela foi pensada para cenários extremos, regiões remotas, áreas rurais e situações de colapso de infraestrutura. Mas como acontece com toda inovação robusta, seu impacto vai muito além do uso emergencial. Ela redefine o que significa estar apto a pagar. O dinheiro passa a existir mesmo quando a rede não está lá para validá-lo. Ao mesmo tempo, outra transformação avança em paralelo, de forma ainda mais perceptível no cotidiano. O QR Code, que parecia definitivo, começa a perder espaço. O gesto de abrir aplicativo, copiar código, confirmar dados e autenticar a transação está sendo substituído por algo quase automático. O Pix por aproximação elimina etapas, reduz fricção e transforma o pagamento em um movimento reflexo.
basta aproximar o celular desbloqueado e seguir em frente. Essa fluidez extrema tem consequências. Quanto menos esforço cognitivo uma transação exige, menor é a percepção de gasto. A chamada dor do pagamento se dissolve quando o processo se torna invisível. O dinheiro sai sem atrito, e quando isso acontece, o comportamento muda. Gastar se torna mais fácil, decidir se torna mais rápido, e refletir passa a acontecer muitas vezes só depois. O Pix, que começou como uma ferramenta de eficiência, caminha para se tornar uma infraestrutura quase imperceptível. Ele deixa de ser uma ação consciente e passa a integrar o gesto cotidiano, como destrancar uma porta ou acender a luz. É nesse ponto que a tecnologia deixa de ser percebida como novidade e passa a moldar hábitos, impulsos e escolhas sem pedir atenção. Se a ideia de pagar sem internet já parece disruptiva, espere para ver o que acontece quando o dinheiro deixa de exigir qualquer esforço visível. Acompanhe a continuação deste vídeo, ative as notificações e siga a série, porque quando o pagamento se torna invisível, entender o sistema passa a ser mais importante do que nunca. Sexta curiosidade. Você já reparou que em alguns países o brasileiro não precisa mais trocar dinheiro nem usar cartão internacional? Ele paga como se estivesse no Brasil. Mesmo fora do país, o Pix funciona. E o mais curioso é que isso não aconteceu por acordo entre governos. Aconteceu porque o mercado encontrou um atalho. Em cidades muito visitadas por brasileiros, lojas já aceitam Pix normalmente. O pagamento sai em reais e o comerciante recebe na moeda local, sem câmbio físico, sem imposto alto, sem taxas escondidas do cartão. Para quem paga, é simples demais. Para o sistema financeiro global, isso muda tudo. Na América do Sul, o Pix se espalhou por meio de soluções criadas por fintechs. Elas fazem a ponte entre países, recebem o pagamento no Brasil e repassam o valor ao lojista estrangeiro. Não é tratado internacional, é pragmatismo. Funciona porque é barato, rápido e atende ao turista. Na Europa, o avanço é mais organizado. Empresas começaram a integrar o Pix a terminais de pagamento locais, inclusive em aeroportos. O brasileiro aproxima o celular e paga. Não precisa abrir aplicativo, não precisa cartão internacional, não precisa pensar em conversão de moeda. O resultado é simples. O brasileiro passa a gastar fora do país com a mesma facilidade que gasta dentro. A barreira psicológica da moeda estrangeira desaparece. E quando o pagamento fica fácil demais, o comportamento muda. Mas esse movimento vai além do turismo. Ele aponta para algo maior. O Pix passou a ser visto como modelo para um sistema global de pagamentos. A ideia é conectar países diferentes em uma mesma rede, permitindo transferências diretas entre moedas locais, em tempo real, sem depender de sistemas lentos e caros. Se isso avançar, um brasileiro poderá pagar em outro país usando o Pix, enquanto o comerciante recebe automaticamente na moeda dele. Tudo instantâneo, tudo integrado, sem cartões internacionais no meio. Se o Pix já funciona fora do Brasil sem você perceber, imagine quando isso virar regra. Acompanhe a continuação deste dossiê, ative as notificações e siga a série, porque o dinheiro brasileiro já começou a atravessar fronteiras, e entender esse movimento é entender o futuro dos pagamentos. Última curiosidade. Você provavelmente usa Pix todos os dias. Paga contas, transfere dinheiro, resolve a vida em segundos. Mas o que quase ninguém percebe é que o Pix não é o futuro do dinheiro. Ele é apenas a porta de entrada. O que vem depois é algo muito mais silencioso e muito mais poderoso. Existe um sistema sendo desenvolvido agora que não serve apenas para transferir dinheiro, mas para decidir quando, como e se o dinheiro pode ser usado. Um dinheiro que não sai da sua conta só porque você mandou. Um dinheiro que espera, que verifica, que só se move se todas as regras forem cumpridas. Essa é a diferença que muda tudo e que costuma passar despercebida quando se tenta explicar o assunto de forma superficial.
O Pix foi criado para ser rápido. Ele é eficiente porque faz exatamente isso. Leva uma ordem de pagamento de um ponto a outro em segundos, a qualquer hora do dia. Ele não questiona o contexto, não avalia riscos complexos, não interpreta contratos, ele executa. E justamente por isso se tornou indispensável no cotidiano. O Pix resolveu o problema da velocidade e do custo da transferência, mas não resolveu o problema da confiança em transações mais delicadas. É nesse ponto que entra o dinheiro programável. A lógica aqui não é acelerar, mas condicionar. O valor deixa de ser algo passivo, que se move imediatamente após um comando, e passa a ser algo que exige critérios. O dinheiro pode ficar retido até que uma condição seja cumprida. Pode ser liberado apenas quando um evento externo for confirmado. Pode simplesmente não sair se as regras não forem respeitadas. Isso transforma completamente a dinâmica das transações mais importantes da vida econômica. Pense em situações comuns, mas carregadas de tensão. A compra de um carro usado entre pessoas que não se conhecem, a venda de um imóvel, um acordo de valor elevado. Hoje, tudo isso depende de etapas longas, intermediários, cartórios, assinaturas físicas e, acima de tudo, confiança. Confiança de que o dinheiro será pago, confiança de que o bem será entregue, confiança de que ninguém vai desaparecer no meio do caminho. Essa insegurança sustenta custos, demora e burocracia. Com o dinheiro programável, essa lógica se inverte. O valor do comprador pode ficar reservado, sem ir para o vendedor imediatamente. Ao mesmo tempo, a transferência da propriedade do bem também não acontece isoladamente. As duas coisas passam a estar amarradas em uma única operação. Se o bem muda de dono, o dinheiro é liberado no mesmo instante. Se algo falhar, nada acontece. O dinheiro volta, o bem não é transferido. Não existe meio termo, não existe calote, não existe disputa posterior. Essa mudança é profunda porque elimina a necessidade de confiar cegamente. O sistema passa a garantir o cumprimento das regras automaticamente. Não é mais preciso acreditar que a outra parte vai agir corretamente. O próprio dinheiro se recusa a se mover fora das condições combinadas. Isso reduz conflitos, elimina intermediários e encurta processos que hoje levam semanas ou meses para acontecer. O Pix e esse novo modelo não competem entre si. Eles ocupam funções diferentes. O Pix continua sendo a espinha dorsal do dia a dia, do pagamento rápido, da circulação constante. O dinheiro programável entra em cena quando a decisão é grande, quando o risco é alto e quando a burocracia sempre foi o preço da segurança. Um acelera, o outro organiza. Um resolve o agora, o outro redefine o depois. É por isso que confundir essas duas coisas leva a uma compreensão errada do futuro do dinheiro. Não estamos falando de um Pix melhorado, estamos falando de uma mudança de lógica. O dinheiro deixa de ser algo simples de se enviar e passa a ser algo que obedece regras antes de se mover. Isso altera a forma como compramos, vendemos, firmamos acordos e lidamos com confiança. Este dossiê começou com um som simples, quase banal, e termina aqui, diante de uma transformação que ainda acontece longe dos holofotes. O Pix mostrou que o dinheiro pode ser instantâneo. O que vem agora mostra que ele pode ser inteligente. Entre esses dois movimentos está uma reorganização silenciosa da economia, dos contratos e da própria ideia de segurança financeira. Se este conteúdo mudou a forma como você enxerga o Pix e o futuro do dinheiro, não deixe este vídeo terminar em silêncio. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este episódio com alguém que ainda acha que Pix é só transferência rápida. E escreva nos comentários, o que mais te surpreendeu nesta série? Porque entender como o dinheiro funciona sempre foi uma forma de poder, e agora, mais do que nunca, é uma forma de escolha.